Fala rapaziada, beleza? Bom dia. Vou falar aqui baixinho. Mas galera, quem não tem interesse nas coisas do Fortaleza, quem não torce Fortaleza, então pode passar aí, porque eu acho que vai vir alguns stories. E quem tem interesse em saber o que é que rolou ontem, né? Vou tentar dar uma resumida, porque às vezes um texto de Instagram não consegue expressar 100%, né, do que a gente quer ou falar tudo que precisa ser falado. E aí, em respeito à galera, tem muita gente me perguntando, não, o que foi que rolou, que conversa foi essa e tal e tal. Falei, não, galera, vou gravar um vídeo aqui, porque eu acho que, sei lá, deve ter uns 900 seguidores, acho que 600 é torcedor do Fortaleza, é bravo, é de outras torcidas. E aí vou resumir, beleza? Falar o que pode ser falado e pra geral ficar ciente do que aconteceu, beleza? Então, galera, eu vou resumir os acontecimentos, vou tentar falar o máximo que eu puder sobre o que rolou na reunião, tá certo? E já de antemão, né? A gente sabe muito bem, eu sei muito bem, né? Que uma reunião, que uma demonstração de união, que cobrança, que olho no olho, que tudo isso aí, né? Não é garantia de nada. Até porque o trem já tá a 80 por hora, a gente já tá na metade do campeonato. E a gente sabe muito bem que as coisas podem começar a acontecer, como podem não começar a acontecer. Mas o papel da torcida é fazer tudo que está ao alcance dela para tentar, de qualquer jeito, salvar o Fortaleza. E o sentimento é esse. Quem estava lá tem que acreditar. Por mais cabisbaixo que esteja, por mais triste com tudo que está acontecendo, mas com aquele sentimento, cara, a gente está tentando tudo que a gente pode. E, cara, esse ano as torcidas, elas, de verdade, tentaram e estão tentando tudo que podem. Então, assim, galera, as diretorias, né, das torcidas já vem conversando há muito tempo, né? E o cenário que estava tendo era uma torcida protestava de um lado, aí a outra protestava de outro, e a outra protestava de outro. E, cara, protesto é a coisa mais legítima que existe. O torcedor tá no direito de protestar. O ponto principal é isso aqui. Você tem que entender isso. Ninguém aqui tá contra você criticar o time que não tá jogando, que ninguém aqui tá contra você tá achando ruim, você paga seu sócio, você paga seu ingresso, o torcedor, ele é o que faz girar um clube de futebol, entendeu? Só que o que estava acontecendo com as torcidas? Uma protestava aqui, tinha protesto pacífico, vamos dizer assim, né? Com o pessoal avisando, tinha protesto pacífico sem avisar, teve protesto no aeroporto, teve protesto com ameaça, né? Teve protesto de surpresa, atrás de jogador, enfim, teve de tudo esse ano, né? E o resultado não tá vindo. E a gente pensando, cara, o que é que a gente vai fazer? Qual é a saída? O que é que a gente quer? Então, assim, galera, essa reunião, ela aconteceu com as diretorias completas da TUF, da JGT, da Bravo, com a SAF, com a diretoria do Fortaleza, com funcionários do clube, com ex-presidentes do Fortaleza, com os jogadores. Então, assim, na sala, assim, tinha coisa de umas 80 pessoas, né? Então, assim, tava todo mundo, olho no olho. E o intuito era que a gente tivesse uma conversa franca, olho no olho, com todo mundo, para que a gente sentisse ali através do olho, e eu falo isso com muita verdade para vocês, que a gente sentisse e saísse de lá, que dentro do clube não existe safadeza, não existe má fé, não existe sem vergonhice. Que a gente olhasse para lá, visse homens e sentisse verdade no que os caras estavam falando pra gente, porque a gente perguntou e falou sobre milhões de assuntos. Tudo isso que a gente vê nas redes sociais, a gente falou e perguntou. Galera, e o sentimento que a gente saiu de lá, e eu falo principalmente por mim e também pelos meninos da diretoria da Bravo, que a gente conversou depois, é que não tem ninguém, e aí falo de uma maneira bem geral, mas não tem ninguém de sacanagem. A gente não sentiu covardia, a gente não sentiu má fé. Os caras, não, mano, estamos fazendo isso aqui porque tem alguma... Não, a gente sentiu verdade. A gente achou que era homem falando com homem. A verdade é essa, eu falo pra vocês aqui que não tem nenhum menino não, né? Tenho 20 anos de arquibancada, tinha gente lá com 20, 30 anos de arquibancada, gente assim, velha mesmo, assim, velha guarda, né? Que já viveu de tudo com o Fortaleza, todas as fases do Fortaleza, e que sabe identificar quando alguém tá contando uma mentira, que sabe identificar se alguém não tá sendo verdadeiro, e a gente sentiu verdade, a gente sentiu que eles estão sentindo essa fase assim como nós, que se tá dando as coisas errado, foi porque teve erro de planejamento e ninguém tá isento disso aí não, mas não foi por sacanagem, tá entendendo? Então, rapaziada, foram feitas várias perguntas, né? Desde a saúde financeira do clube, desde o perfil de contratação, desde a montagem de elenco,
desde as posturas dos jogadores, desde o conselho de administração da SAF, desde o estatuto da SAF. Muitas coisas foram perguntadas, foram levantadas, né? E também os outros diretores, né, que compõem também o futebol, que compõem um conselho, que compõem ali a diretoria mesmo do Fortaleza, também foram cobrados para que aparecessem, para que tivessem uma postura, né, de um cargo dentro do clube se colocar ali também na linha de frente, porque assim, cara, a gente tem que ser muito sincero, né, e racional, entender que a engrenagem, principalmente no futebol, não dá certo por conta só de uma pessoa. E quando dá errado, também não dá errado só por conta de uma pessoa. Isso aí é uma coisa que serve para um clube de futebol, serve para uma empresa, serve para uma torcida, e a gente tem que entender isso aí. E aí, galera, a gente chegou a um denominador de uma pergunta. E essa pergunta, ela tem que ser respondida com racionalidade, pensando pelo bem do Fortaleza. E eu falo isso principalmente com pessoas que têm cargo de confiança, como eu, como os diretores. Querendo ou não, são representantes de centenas e milhares de torcedores, né? Que vêm na torcida, algo que representa elas. E a gente, com essa responsabilidade e pensando também no bem do Fortaleza, a gente tinha que se perguntar, cara, a gente quer chegar aqui e exigir saída de Marcelo Paes nesse momento, tô falando ontem. A gente quer chegar aqui e pedir saída de Marcelo Paes, a saída de departamento de futebol completo, saída de diretor, esvaziar aqui. E aí a gente não pode, e eu entendo o torcedor que tá raivoso, que tá espumando e tal, mas nesse momento quem tá com esses cargos de confiança não pode ser totalmente tomado pelo ódio, pela raiva. A gente tem que ser racional e ter calma, né? E nesse momento, se a gente chega lá exigindo isso e fazendo pressão para isso, quem é que decidiria quem viria? Quem é que decidiria quem... E aqui, galera, eu não vou falar só coisas para agradar, vou falar também opinião pessoal. O que a gente sentiu é que tudo que aconteceu com Fortaleza nesses últimos 7, 8 anos, né, de reviravolta, de cenário, né, passou por as pessoas que estavam lá conversando com a gente ontem. A verdade é essa, doa quem doer. Ah, mas foi culpa de um fulano que não tá mais, não sei o que. Cara, não é só por causa de um, entendeu? Isso aqui tem que ter maturidade para entender. Não foi tudo que aconteceu, foi culpa de um que saiu ou de um que chegou. Não, é a engrenagem. Aquela engrenagem que tá ali hoje foi a responsável por tudo que aconteceu. E verdade seja dita, entendeu? Doa quem doer. E nesse ano, depois de 6, 7, 8 anos, essa engrenagem falhou. Fez um planejamento, o planejamento deu errado. E o que a gente sentiu é que não foi por sacanagem, como eu falei, não foi por má fé. Os caras erraram. Então assim, galera, esse ano, né, do ano passado pra cá, que teve esse erro de planejamento, que teve suscetível erros, a gente sabe disso, né, que estão culminando na fase que a gente tá, e os caras lá sabem isso e estão trabalhando pra isso e falaram pra gente o que tá sendo feito pra mudar isso. Porque assim, principalmente quem tem que acreditar é eles e os jogadores, né? E a gente entende que um momento de mudança, de reestruturação, não é com barco, com trem no trilho a 100 por hora, né? Porque a gente tá no meio do campeonato, uma janela aí de transferência já perto de finalizar. Não, os caras fizeram o planejamento, recalcularam a rota, estão tentando, né? Perfil de contratação já mudou, né? Agora nesse meio do ano. E eles vão ter a oportunidade, e as torcidas, vamos dizer assim, fizeram esse pacto de falar assim, cara, a gente tá aqui mostrando a união. A gente teve uma collab inédita entre TUF e JGT para mostrar, né? E a Bravo também, para mostrar essa união. E essa união das torcidas, galera, tem uma simbologia muito forte, porque fala o seguinte, galera, independente de o que passou, independente de diferenças que existem, independente de ideologia, do que for, da forma como a gente pensa a nossa forma de torcer, ou o que seja, todo mundo ali tá por algo em comum. O Fortaleza Esporte Clube. E as torcidas passaram um recado que, independente do que aconteça, a gente vai fazer de tudo pelo bem do Fortaleza Esporte Clube. Se a gente entender que nesse momento a gente precisa que essa diretoria continue e conclua o trabalho deles, e a gente acha que isso é o melhor, a gente vai fazer isso. Se a gente, em algum momento, final do ano, entender que não, os erros são inadmissíveis do que aconteceu, e a gente achar que precisam sair, a gente vai lutar por isso. Entendeu? Porque a torcida ela não vai deixar de ser um órgão fiscalizador. A torcida ela não vai deixar de se preocupar. E agora eu queria falar sobre um foco também da reunião, né? E deixar muito claro que principalmente isso partiu 100% das torcidas.
Foi a gente que convocou aquela reunião e eu queria falar um pouco sobre o Marcelo Paes. E o que a gente vê hoje, né? E aqui eu não sou advogado de ninguém, galera. Não tenho rabo preso com ninguém. Quem me conhece sabe. Mas dá a César o que é de César, né? Marcelo Paes, apesar de a responsabilidade e o mérito não ter sido só dele, como eu falei, é uma engrenagem. E nisso ele tem mérito também, né? Porque colocou pessoas competentes. E essas pessoas, essa engrenagem, foram responsáveis por a gente alcançar os lugares mais altos da nossa história, certo? E a gente pôde sonhar e pôde desfrutar de momentos que a gente imaginava. Eu, quando era pequeno, torcedorzinho de arquibancada ali, amargando ali, Série B, Série C, né? Que a gente nunca imaginou. A verdade é essa, certo? E o que a gente vê em rede social, o que a gente vê por aí, né? E aqui eu não tô falando de uma crítica que se refere a um lado profissional, uma crítica de competência, porque isso aí tá suscetível para qualquer profissional. O Marcelo é profissional, é contratado pelo clube, né? Precisa escutar críticas e tá tudo bem. Até aí tá tudo certo. Mas o que a gente vê, galera, é quando passa disso e passa para um cunho pessoal, um cunho de falsas acusações, um cunho de covardia mesmo, né? De pessoas insinuando ladroagem, pessoas insinuando falta de caráter, pessoas insinuando crimes, pessoas indo ameaçar o próprio Marcelo e ameaçar familiares do Marcelo. Quando passa pra isso aí, galera, quem defende isso aí, sem prova nenhuma, e a gente não tá falando aqui de um safado, a gente tá falando aqui de um cara que se doou todos esses anos pelo Fortaleza Esporte Clube. Tá? Então, galera, assim, uma pessoa de bem, um cidadão, e aqui eu acredito que eu tô falando com pessoas assim, ela vai se incomodar com covardia. Ela vai se incomodar quando vê que as coisas passaram do ponto e que talvez possa ter algo orquestrado ou talvez esteja acontecendo algo irracional. E quando a gente fala na nota, né, que a gente tá fechado com paz, não é falando assim, ó, Marcelo, a gente tá aqui apoiando os erros que aconteceram, a gente tá aqui dando tapinha nas costas. Não, não é isso. A gente tá falando que a gente não vai admitir as covardias que estão sendo feitas. Que a gente acredita que nesse momento não é um momento de mudança de direção. O trem tá a 100, 120 por hora no trilho. Não é mais momento para isso. Essa diretoria e essa engrenagem tem toda a credibilidade de 6, 7 anos acertando. E agora que errou, eles vão concluir o trabalho deles. E que a gente entende que eles precisam de uma certa tranquilidade, pelo menos para finalizar esse trabalho, que era algo que não... Porque a gente, como torcedor, a gente tem que ter uma responsabilidade, um cuidado de não incendiar o nosso clube. E às vezes eu acho que a galera se esquece disso. A partir do momento que eu quero tacar fogo em tudo, né? Isso de um modo literal, né? Que eu apoio quem tá indo ameaçar familiar de Marcelo Paes, quem tá indo ameaçar de morte Marcelo, quem tá levantando falsas coisas, documentos, coisas, insinuando como se ele estivesse roubando o clube. E cara, a gente sabe que não tá. Se a gente achasse que tinha safado, que tinha gente roubando Fortaleza, a gente jamais estaria fazendo isso, a gente estaria fazendo o contrário. A gente estaria lá pressionando para que saísse tudinho. Mas a gente sabe que não acontece isso. Então, pro torcedor, ele tem que entender que não é momento de incendiar o clube. A gente incendiar o clube nessa fase é a gente cavar ainda mais o buraco que a gente se encontra. E a gente tem que ter muita responsabilidade e cuidado, galera. Porque o Fortaleza é o mais importante. E eu falo isso, galera, pra gente pensar mesmo. Ou vocês acham que agora numa janela dessa de transferência do meio do ano, as notícias do que tá acontecendo não chega pro empresário, não chega pro jogador? Vocês acham que não teve jogador que desistiu de vir pelo que estava acontecendo? Vocês acham que se existe um nome de um possível sucessor do Marcelo, ou um nome de alguém que pode ser contratado como CEO futuramente, né? Que pode acontecer, né? Vocês acham que esse tipo de coisa que está acontecendo não está sendo visto? Tudo isso aí vai acabar prejudicando o Fortaleza Esporte Clube. Eu não estou falando de crítica. Sempre deixar muito claro isso, porque a galera gosta de distorcer. Eu não estou falando de crítica e de cobrança. Eu estou falando de covardia. Essa covardia é o que ultrapassa o limite e que tem muita gente aplaudindo. É esse tipo de coisa que incendeia o clube e que coloca o clube ainda mais para baixo. Galera, e aqui a gente não vai agir com demagogia e só querer ir na onda da massa, né? Porque
para isso seria muito fácil. Seria muito bom receber o like, por estar indo com a maioria, por estar todo mundo querendo isso. Só que a gente sabe que a maioria nem sempre ela age de maneira racional. Nem sempre ela para pensar, cara, e essa minha atitude? E se eu quiser que acontecesse agora? Ela só aponta o problema. E qual é a solução? Qual é a solução? Quem é que vem? Quem é que vai substituir? Quem é que escolhe? Porque hoje, uma saída do Marcelo, quem vai escolher o sucessor é o Conselho de Administração da SAF. Aí eu te faço a pergunta, torcedor. Você confia no Conselho de Administração da SAF? Você sabe quem são? E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, de caráter deles, não, nem conheço. Mas esses caras vão decidir o rumo. E aí a pergunta, a gente vai só criticar ou a gente vai apontar a solução? Então assim, galera, falando de opinião pessoal mesmo, eu acho que sim, o Marcelo, ele precisa terminar o que foi começado, né, essa temporada, junto com os diretores, junto com a equipe dele, com a engrenagem. Precisa começar o que foi terminado, eles sabem que erraram, recalcularam a rota, e eu acho que é sim a pessoa mais competente nesse momento. Como eu falei, se ele sai ontem, se ele sai agora, né, e leva com ele algumas pessoas e tal, quem ia tomar as rédeas e as decisões do clube? Pessoas que a gente nem conhece, pessoas que a gente não sabe e nunca provaram a competência para a torcida, né? E o Marcelo já provou competência para a torcida. A verdade é essa, porra. Tá entendendo? E a gente sabe disso. Então, assim, o que vai acontecer, aí a gente não sabe. Não tem como a gente saber. Ah, se isso aqui resolvesse, não tinha nenhum rebaixado, porque toda torcida ia fazer. Mas a gente sabe que o ciclo precisa ser concluído. Então, assim, pessoal, do que se refere a esse tipo de, vamos dizer assim, cobrança, ameaçando pessoalmente as pessoas, ameaçando familiar, no privado, né, familiares de Marcelo Paes, do que se diz a respeito de inverdades, insinuando que as pessoas estão roubando, insinuando que as pessoas estão fazendo sem vergonhice, sem prova nenhuma, aquelas mensagens encaminhadas com frequência, aquelas coisas que tem um claro objetivo, mano, de incendiar o Fortaleza Esporte Clube. Ou vocês não acham que tem muita gente querendo mal? E aqui eu não tô fazendo teoria de conspiracionismo, não, porque eu falo muito bem quando o Ceará tava lá, que tinha os áudios, que tinha as coisas, dava maior valor compartilhar aquilo ali. Mas eu era um torcedor rival. E a gente tá pegando a mesma corda. A gente tá pegando a mesma corda. A gente tá caindo no mesmo veneno. E a galera não enxerga isso, né? Então assim, galera. Então assim, finalmente, né, pra finalizar, se eu pudesse resumir tudo isso que eu falei, é o seguinte. A engrenagem, a diretoria, o Marcelo tem credibilidade, doa quem doer, foi ele que levou a gente para os caminhos mais altos da nossa história, não tem o que apagar o que já foi feito, beleza? E que depois de 6 ou 7 anos, eles erraram no planejamento, e quando você erra no planejamento, você envolve dinheiro, e é um dinheiro que não volta, e aí você tem que tentar mudar ali o trem no meio do trilho, e descarrilhou, e tem que tentar voltar, não é fácil, mas se foram essas pessoas que fizeram o planejamento, que estão recalculando, são elas que têm que terminar. E ponto final. A gente tentar tirar eles agora com o trem a 120 por hora, vai ser muito pior. Vai ser muito pior. E a gente tem essa confiança que eles têm sim competência de tirar a gente desse lugar. E se não acontecer, e se não der certo, no final do ano as torcidas vão estar lá de novo e a gente vai sentar e vai ver o que é o melhor. Então o que as pessoas têm que entender é que no final do ano, independente do que acontecer, do que o futuro nos reservar, um escapamento milagroso, ou então um martírio de uma Série B, as torcidas vão estar lá e vão decidir o que é o melhor para Fortaleza. Nesse momento a gente acha e a gente tem que tomar uma decisão. E a decisão foi tomada, foi essa. A gente acha que quem começou tem que terminar. E aí no final do ano a gente senta, conversa e toma novas decisões. E ponto final. Então assim, que a gente tenha consciência naquilo que a gente critica, que a gente não passe daquilo que é algo profissional, que a gente pense também no Fortaleza, até que ponto aquilo ali que eu tô falando, ou que eu tô fazendo, ou que eu tô compartilhando, prejudica e conturba o ambiente. A gente tem que pensar bem no Fortaleza, a gente não quer tacar fogo na nossa instituição. A gente tá tentando não apagar o fogo e começar a reconstruir. Então é isso, galera. A gente sabia que a gente tomar certas decisões, a gente ia tomar nome de vendido, ia tomar nome disso, daquilo. E galera,
A Bravo ela foi convidada. Antigamente as torcidas, os movimentos nem eram convidados para esses tipos de conversa, né? A gente com muito trabalho, com muito esforço, foi convidado para estar junto nessa decisão importante, né? Foi reconhecido, né? A gente viu o reconhecimento da diretoria da JGT, da diretoria da TUF, da própria diretoria do Fortaleza, do trabalho que a gente vem fazendo, né? Com muitos méritos, com muito suor. E eu falo isso porque é o seguinte, não existe só a Bravo, né? Não existe só a TUF JGT, existem outras torcidas que também fazem o trabalho delas, que eu tenho muito respeito, né? Posso citar aqui Fortaleza Bi, Tricolor, Sangue Tricolor, Leões Open Bar, Metal Tricolor, né? As embaixadas e tudo. Todo mundo aí tem contribuição, todo mundo aí tem quer o bem do Fortaleza Esporte Clube, certo? E o que eu quero falar é que podem ter certeza, se vocês se sentirem representados ou não pelas decisões que foram tomadas, quem estava lá queria o bem do Fortaleza. E pode ter certeza, e quem me conhece sabe, que eu não tenho rabo preso com ninguém, que se eu chegasse lá e não sentisse verdade no que estava sendo falado, se a gente chegasse lá e visse que tava aquele clima de mentira, de manipulação, meu irmão, a gente tinha saído fora e tinha ido embora. Bravo 18, ela nasceu para viver na arquibancada. A gente detesta estar nessas reuniões, a gente detesta ter que estar se metendo nisso. Mas a gente quer o bem do Fortaleza. E se pro bem do Fortaleza a gente tiver que estar lá fiscalizando, tiver que estar lá se metendo, né? A gente vai estar, porque a gente quer o bem dessa instituição. Se quiserem levar o nome de vendido e tal, tudo bem. Se em algum momento você estiver num cargo de ter que tomar a decisão da caneta, você vai sentir que dependente do que você escolher. Então, quando você estiver na frente e tiver que tomar uma decisão, e eu não falo isso nem só sobre torcida não, é na sua vida mesmo. Toda decisão, não existe a decisão fácil, quando um assunto é complicado. Existem decisões que são certas. E a gente, eu falo por mim, pela minha diretoria, pelas outras pessoas que estão lá, a gente saiu com a convicção de que o que a gente estava fazendo não garantia nada. Não garante que o Fortaleza vai acabar de rebaixamento, não garante nada. Mas a gente está com a convicção que pro Fortaleza, nesse momento, é o melhor. E se nessa convicção vai ter o torcedor que vai lá fazer piadinha, vai ter o torcedor que vai querer tratar a gente e questionar o nosso